Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do Dr. Santiago Paz, onde eu vou estar fazendo os reacts que vocês pedem. E hoje a gente tem um vídeo muito legal falando sobre qual é a diferença de ser musculoso e forte. Tem diferença? Bom, enfim, então a gente vai dar uma analisada nisso, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Vamos nessa. Como ficar muito forte? Grava isso. Ser musculoso e ter força são duas coisas completamente diferentes. Não é o tamanho do músculo que vai dizer se você é forte ou não, mas sim que tipo de treino você tá fazendo. Vamos lá. Que tipo de treino que você está fazendo? Se for um aeróbio, se for um futebol, se for um treino técnico, se for crossfit, né? Tá, beleza. Mas independente disso, quando a gente está falando em musculoso, talvez ele se refira ao indivíduo com uma densidade muscular aumentada. O que é a densidade muscular? É um volume corporal reduzido e essa redução do volume corporal ele é preenchido predominantemente por massa magra, né? Ou seja, você tem uma redução da quantidade de gordura. Lembrando que massa muscular não é massa magra. Massa muscular está dentro de diversos componentes que juntos constituem a massa magra, né? Então a gente tem massa muscular, ossos, água, vísceras e por aí vai. Perfeito. Quando a gente está falando do indivíduo forte, a gente está falando do indivíduo que tem uma capacidade de força aumentada. Então, por exemplo, um powerlifter, um strongman, né? Ele é muito forte. Aí você fala, ele é musculoso? Ele é musculoso, ele é muito forte. Talvez ele não seja definido. Não seja definido. Mas aí entra, porém, intensidade. Os estudos sugerem que maior carga para ganho de força é soberano. Para aumentar a força, eu preciso aumentar mais a carga para você romper a adaptação e gerar uma outra sobrecarga a ponto de novamente criar uma condição no qual você aumente essa força. Então, quanto mais carga, mais você estimula maior ganho de força? Sim. Por isso que pelo menos umas 4 semanas, mais ou menos, num mesociclo na musculação só de força, no qual você vai treinar com 5 repetições máximas, vale muito a pena. Por quê? Porque aí no mês seguinte, com essa adaptação de aumento de força que você teve, porque no mês passado você treinou com cargas até 5 repetições máximas, depois quando você vai utilizar esse aumento de força para hipertrofia, você consegue aumentar os pesos, né, que você suporta. Então, se você aumenta os pesos, e tem o mesmo número de repetições e o mesmo número de séries, mas aumentou o peso, né, no caso, a carga externa, a resistência que você impõe num determinado exercício, sim, você aumenta o volume de treino e, consequentemente, você ganha mais massa muscular. Então, quando a gente está falando em indivíduo forte, a gente está falando em indivíduo que tem uma capacidade de força aumentada. Ou seja, o indivíduo tem uma resistência aumentada, né? Mas aí entra na jogada. As pessoas acham que resistência muscular localizada é o número de repetições. Mas quando a gente está falando da resistência, a gente está falando também da força que ele está fazendo para romper essa resistência que não está deixando essa musculatura de fato suportá-la. Então, basicamente, é peso, né? Então, os estudos são muito enfáticos. Para aumentar força, você tem que aumentar peso. Para hipertrofia, você pode fazer isso com volume de treino, ou seja, uma cadência, você pode fazer de 6 a 30 repetições. É claro que passou de 12, a conexão mente-músculo e a manutenção da mesma cadência tem que ser mantida. E naturalmente, quanto menor a carga, mais o teu cérebro quer acelerar o movimento e mais disperso você fica para estar de fato conectado com aquilo que faz, diferentemente de uma carga no qual você só consegue fazer 6 repetições máximas. Então, conexão mente-músculo ali e você tem que estar ligado, porque são 6 repetições máximas com uma carga elevada. Então, o risco de acidente, por aí vai, talvez faz com que esse indivíduo tenha mais atenção no processo.
Mas beleza, vamos lá. Intensidade. E você ganha músculo. Olha só, treinando com intensidade. Quanto de intensidade? Só dizer, não, o treino tem que ser intenso. Isso não justifica ou não exemplifica nada, não caracteriza nada. Quanto de intensidade? Então, assim, para você ganhar força, os estudos sugerem que você tem que treinar pelo menos a 90% da tua capacidade máxima de força e que vai gerar mais ou menos 5 repetições máximas em relação a isso. É claro que se você treinar com 6 repetições máximas, treinar com 10 repetições máximas, você pode aumentar a força? Pode, pode sim, mas não na mesma magnitude que 5 repetições máximas. Isso os estudos mostram com bastante robustez, tá? Mas beleza, vamos lá. Treinando com volume. Então, como a gente faz para ficar mais forte? Não necessariamente. Olha só, o volume ele depende também da intensidade. Então, por mais que a audiência seja uma audiência leiga, talvez assim, a gente precisa, de fato, dar definições aqui, certo? Então, não faz tanto sentido. Volume de treino para hipertrofia é isso, número de séries, repetições e carga. Para ganhar força, eu também tenho, sim, a própria intensidade, mas acima, ou no mínimo, 90% do máximo, que vai dar mais ou menos 5 repetições. O mais intenso possível. Eu gosto de fazer 5 séries. Deixar o exercício mais intenso possível e fazendo uma cadência reduzida ali naquele momento, não justifica aumento da intensidade. A intensidade é a mesma. Ali, no caso, a intensidade estaria... o que representaria a intensidade naquele exercício que ele está fazendo ali como de tríceps ali, numa barra paralela ali? A própria resistência atribuída ao corpo. Ou seja, ali a intensidade, quem está gerando é o quê? É a própria massa corporal. A intensidade é a mesma. O que ele está fazendo ali é aumentar a cadência, o tempo sob tensão. Se eu aumento o tempo sob tensão, eu aumento o quê? O volume de treino, mas a intensidade é a mesma. Então, assim... tá bom, mas vamos lá. No máximo 5 repetições. É bom que o treino fica até mais curto. E o mais legal não. Não necessariamente o treino fica mais curto. Isso é relativo. Por quê? Porque no mínimo, eu preciso aí, cara, no mínimo, tá? Mais ou menos uns 4 minutos para quando esse indivíduo faz 5 repetições máximas. Porque a gente sabe que 90% de recuperação de fosfocreatina, existem indivíduos muito bem treinados que recuperam com 3 minutos. Mas quando a gente está falando, de fato, em recuperar o próximo de 100%, é no mínimo ali uns 4, 5 minutos. Perfeito? Então, assim, o treino fica mais curto? Como? Se eu faço, por exemplo, 4 séries de supino com 5 repetições máximas, só de recuperação aí eu vou gastar o quê? Uns 20 minutos para um exercício, 4 séries. E aí? Enfim, né? Mas beleza. Travadão e eu consigo ganhar várias habilidades. Agora que você já sabe a diferença... Habilidade é outra coisa. Habilidade é outra coisa. A habilidade é a manutenção das valências físicas que reduzem a energia ou, de fato, a necessidade para se resolver uma tarefa motora. Resolver uma tarefa motora no sentido de gesto motor. Então, a habilidade de conseguir levantar uma alta carga no menor espaço de tempo. Então, isso é uma habilidade. Então, eu tenho uma técnica ali que faz com que eu tenha menos energia para realizar aquela tarefa motora. Então, assim, conceitos, né? Por mais que esse vídeo talvez seja para o leigo, aqui a gente está falando também com pessoas que gostam de treinar, mas que precisam entender melhor os conceitos, ou até mesmo para profissionais. Escolher o que faz mais sentido para você. Eu concordo. Primeira coisa, qual que é o melhor treino? É aquele que você consegue fazer e suportar, com segurança. Então não tem problema nenhum. Aí talvez ele fale assim, você quer ser musculoso ou forte?
Na verdade, o musculoso ele é um desdobramento do indivíduo que aumentou a capacidade de geração de força, mas reduziu o percentual de gordura e, de fato, consegue suportar um bom volume de treino na musculação para, de fato, ganhar massa muscular, né? Então, mais ou menos isso. E discreto. Tem problema não, eu vi como é que ele foi discreto aí, fazendo essa cambalhota invertida aí, mas tá tudo certo, tem problema nenhum. A gente aceita as pessoas do jeito que elas são, perfeito. Se eu dou um negócio, se eu faço uma cambalhota dessa aí no chão, o pessoal não vai achar que eu sou tão discreto não, mas não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, o mais importante é como eu reajo ao mundo e se eu tô feliz, tá tudo certo, mesmo sendo natural ou sobrenatural, enfim. Mas beleza, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações, curta para ajudar o algoritmo a entregar para mais pessoas. Se você é a primeira vez que está entrando aqui no nosso canal, se inscreva para mais informações como essa e muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, fui!